Paz do Senhor, irmãos da congregação de São Luís da Barra. Estamos aí com este vídeo, trazendo a mensagem de hoje, sexta-feira, a mensagem para o meu coração, para o seu coração, todo o povo da igreja. Estamos ainda nesse momento de reclusão. Adriane está comigo aqui para dar um salve para os irmãos, que essa mensagem possa chegar e encontrá-lo em plena disposição, saúde, paz e certos da vitória com o Senhor Jesus. Adriane. Pai do Senhor, igreja, tudo bom com vocês? Espero que estejam. Nós estamos aqui também, reclusos em casa, mas Deus tem suprido as nossas necessidades espirituais e que vocês venham hoje a sentir realmente que Deus está contigo. Hoje, dia de campanha, que todos os nossos sonhos, nossos desejos, sejam realizados e sejam pela busca do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Amém, amém. Então a irmã Adriane já deu uma saudação à igreja e queremos compartilhar uma palavra bíblica. Vai estar lá no livro de Números, no capítulo de número 13, a partir do verso de número 17. Números, capítulo 13, verso 17 em diante, vai falar sobre os espias que foram ver a terra de Canaã e o resultado disso. Nesse vídeo, nessa palavra breve, eu quero falar de, em momentos difíceis como estamos passando, parece que estamos confortáveis em casa, mas nós não sabemos o que pode acontecer mais à frente. Pode haver escassez de alimentos, escassez de dinheiro na economia por parte do governo e colocar em dificuldade o pagamento, que muitos já estão sentindo a dificuldade de pagamento, de se conseguir o ganha-pão e até mesmo de receber um benefício, uma aposentadoria ou algo semelhante. Mas nesse contexto eu quero trazer uma palavra de otimismo, que você seja sempre otimista e não pessimista. E vamos trazer como exemplo este texto que nós vamos estar trabalhando neste momento. Então, Números capítulo 13, o verso 17 em diante, diz assim: Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é a que vocês estarão indo, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se é povo pouco ou muito. Verso 19. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então, historicamente aqui, Moisés está liderando esse povo no deserto. Ele manda, logo no início, fazer uma espia para ver como que era a terra, como que era a quantidade de população, se o povo que vivia lá habitava em fortalezas, em casas, ou cavernas, ou a forma que fosse.
se a terra era boa para plantio, se a terra era fina, era grossa, se tinha rios. Ele queria que esses 12 espias selecionados ali no meio das tribos de Israel, eles pudessem realmente olhar o que Deus mandou que Moisés fizesse. Que fossem lá e espiassem, trouxessem toda a informação para Moisés e a congregação que os aguardava no deserto, estacionada no deserto. Eles vão até lá, eles olham, passam 40 dias, diz o texto bíblico, e eles têm tempo suficiente para caminhar, para espiar essa terra, ver os habitantes, ver a geografia, ver tudo que havia naquele lugar, naquela região ali da terra de Canaã. Eles voltam e procuram contar cada um a sua forma, como viram e encararam a dificuldade, a bênção e tudo aquilo que eles viram lá. Eles retornam após esse período e vão ter com Moisés. E a congregação, o povo de Deus, a liderança está ali, esperando para ouvir. Eles querem saber, vamos seguir a Moisés, esse líder, ou nós vamos voltar para o Egito? O que nós vamos fazer? Será que a terra que esse Deus que se pronunciou para nós é uma terra boa? No meio daquele povo, tinha uns que eram otimistas, outros pessimistas, e talvez tivesse gente que não sabia nem por que estava ali, estava andando junto, talvez de até um outro povo, outra civilização, porque não só foi o povo de Deus escolhido, outros também aderiram e foram nessa caravana do deserto, do Êxodo. Então eles começam a trazer a informação. E nós lemos que eles vão ter com Moisés, trazem num varão 2 homens carregando um cacho ou cachos gigantescos de uvas. Escol, o vale do Escol é o vale das uvas, Escol representa uvas, aonde havia abundância. Se tem uva, tem abundância. Trouxeram também figos, diz aqui o texto bíblico, e romãs. Então, obviamente, se tem um povo, se tem vegetação, é porque tem água, tem situação para se habitar, para se morar, para se tomar essa terra que Deus prometeu. Então eles falam para Moisés, no verso 26, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, ali no deserto de Parã, e tomando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Imagina o impacto do povo, na qual 12 líderes importantes de famílias das tribos de Israel foram lá, jovens, foram lá ver a terra prometida e ainda trouxeram alguns frutos de lá. Muita abundância, muita coisa boa. Aos olhos da congregação, isso poderia bastar. Mas, com a opinião de pessimistas e otimistas, a coisa pode tomar um outro destino, uma outra consequência. Então, os 12 espias, a partir do 25, do 26, que encaminham, voltam a Moisés, os 12 estão ali e dizem, mostrando os frutos. E contaram-lhe, no 27, e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Eles voltam a Moisés e está dizendo, estes são os frutos. Moisés olha aquilo ali e não espera o que vai acontecer. Porque logo à frente, depois da palavra dos 12, eles começam a falar o seguinte, os pessimistas começam a se manifestar e a falar. E eles falam assim no 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, que eram comparados a gigantes, homens de grande estatura, de 2,50 m, 2,90 m, alguns estudiosos falam que poderia chegar a 3 metros. Não é gigante como se pensa aí na mitologia
Não, não é isso não. Eram homens fortes de grande estatura. E há outros registros na Bíblia sobre essa grande estatura em homens. Os amalequitas, dizem ele nos 29, habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus, na terra de Canaã, habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então os otimistas trazem o fruto, diz que lá é tudo muito bom que Deus mandou, Moisés mandou, e estão dando o retorno. Mas estão dizendo, lá tem gigantes, lá tem ocupação, lá tem povos diferentes, por consequência, diferentes religiões, diferentes leis, morando uns à beira do ribeiro, outros morando na montanha e outros no vale, dentre outros povos que ali estavam. E certamente pensaram de forma pessimista, como nós vamos tomar essa terra? Esqueceram que Deus é aquele que nos entrega as coisas. O crente, ele precisa aprender que muitas vezes ele vai receber uma bênção, o nome já fala bênção, da qual ele não merece, ele não tem poder para aquilo, e vem de graça para você. Pode ser uma herança, pode ser um favor, pode ser um benefício de saúde, até mesmo um milagre. E outros vão olhar e dizer assim, mas esse aí não tem condições para isso. Mas foi Deus que te deu. Deus, ele opera naqueles que são otimistas, que cumprem o que ele pede. Nós podemos ter o nosso parecer particular e pensar, lá é uma terra difícil, lá é problemático, como é que vai ser isso? Mas ao mesmo tempo, eu e você, meu irmão, minha irmã, cheios do Espírito Santo, esse Deus vai testificar dentro de nós, dependa de mim, que farei o que for necessário. O nosso Deus já preparou a vitória. Já preparou a vitória desse povo, já preparou o teu sucesso. Eu não estou aqui dizendo que a vida é um mar de rosa, não, não é isso não. Mas você consegue passar dando glória a Deus e seguindo aquilo que Ele te pede, ainda que aos seus olhos a dificuldade é ampla, é grande, e talvez você não tenha poder e forças. Imagine aqui quase 3, outros falam 5 milhões de pessoas com medo de cidades pequenas, com medo de povos que estão na montanha. Imagina você se esse povo todo cerca o vale, quem está na montanha vai padecer sem água, sem comida, sem rebanho. Estavam temendo algo que não estavam enfrentando ainda, esquecendo do Deus de Israel. O Deus que chamou eles de Abraão, Isaque e Jacó, que passa por José do Egito e agora está com Moisés, que é o líder, aquele que também não deixa de ser um sacerdote e profeta e que toma conta deles naquele lugar, orientado pela palavra de Deus, porque Deus falava com Moisés. Deus fala comigo e fala contigo através das Escrituras, ou até de forma sobrenatural, dependendo da tua experiência. Porque nós somos um povo pentecostal, nós cremos nisso, com certeza. E esse Deus, quando diz para nós, vai lá, vai ver, vai fazer, vai acontecer, Ele está dizendo para você, entra na batalha. Entra na batalha, porque no final da soma das batalhas, que é uma guerra inteira, eu vou te dar a vitória. Porque o nosso Deus não é um Deus que perde batalha, que perde uma guerra. Não, não é. Nosso Deus não existe perder alguma coisa. Com o nosso Deus só há lucro, só há bênção, só há maravilhas, só há manifestação e milagres. Mas tem os otimistas. Embora fossem 12, somente 2, Josué e Caleb, você conhece bem essa história, é que vão dizer a partir desse versículo, a partir do verso 30, eles vão dizer assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos de forma animada e possuamos a terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Josué e Caleb, e agora eu quero até imaginar aqui, Josué, Caleb e Deus estão dizendo para Moisés e a congregação que eles pediram para calar a boca. Estão murmurando? Calem a boca. Porque nós vamos em nome do nosso Deus. Nós vamos ter a vitória.
com certeza o nosso Deus vai dar a vitória. Eles tinham convicção disso, mas eles não eram a maioria. Eles eram 2, e os outros 10 infamaram, como diz, ou defamaram, a terra que foi avistada. Mas os pessimistas, vocês podem verificar até nos dias de hoje, eles são assim, perseverantes, eles insistem. O otimista, ele já entende de cara, ele já quer partir para nova aventura, para nova dominação, para nova bênção, enquanto o pessimista, ele quer insistir ainda. E aí então, a partir do 31, eles vão dizer assim: porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E eles ainda falam mais ainda. Também vimos ali gigantes, novamente, terceira vez que fala de gigantes. Filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Um complexo, todo pessimista, ele tem um complexo de inferioridade. Ele se acha sempre menor, ele se acha inferior, ele acha que ele não tem uma técnica, que ele não tem uma capacidade, que ele não pode desenvolver nada para vencer grandes dificuldades, grandes situações. Olha, irmãos, a igreja, quando se une na oração, ela é poderosa. A igreja, quando se une para fazer um trabalho, seja ele qual for, ela se torna poderosa. Porque o Senhor Jesus, no nosso caso, o nosso Deus, o Espírito Santo, ele é conosco. Não tema. É como alguns falam, grosso modo falando, né, irmãos? É para cair de cabeça. Sentiu o chamado? Entra na luta. Que o Senhor vai te mostrando e vai te dando as vitórias, ponto a ponto, conforme as dificuldades vão surgindo. Você pode encarar coisas difíceis, como gigantes, populações. Você pode transformar isso em tanta tribulação para o dia de hoje. Mas o princípio é o mesmo. Chamado, a gente cumpre, a gente crê no Senhor, porque é pela fé. É o firme fundamento. Ainda que eu não vejo, eu creio que vai acontecer. Que em algum momento Deus vai se manifestar. Que em algum momento o jogo vai mudar de rumo, vai virar, como nós falamos no vulgar. Alguma coisa vai acontecer. O povo pentecostal, ele pensa assim, na dependência de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer. Talvez muitos aí fora vão dizer assim: não, mas isso é racional, isso ia acontecer mesmo, isso é coincidência. Não importa para nós. O que importa é que esse Deus é conosco. Então o pessimista, ele tem a característica de infamar as coisas, falar mal, mesmo que sejam coisas boas avistadas, falam mal, diminuem a beleza da coisa e aumentam o problema. Repetem, insistem, vão em todas as instâncias, como aqui estão na frente do povo e na frente do Josué e dos demais que foram com eles avistar essa terra. São insistentes. Isso traz problema, isso traz consequência. Porque então, a partir do capítulo 14, vai dizer assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou. O povo esperava mais de Moisés. O povo esperava mais desse Deus. Confiou nesses espias. O povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, o sumo sacerdote. E toda a congregação lhe diz: ah, se morrêramos na terra do Egito. Ou então, ah, se morrêramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa?
Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam isso uns aos outros: levantemos um novo capitão, um novo líder, em vez de Moisés, e voltemos ao Egito. Viu como inflama? O pessimista inflama a família, o pessimista influi e causa problema dentro do setor de trabalho, onde ele trabalha, dentro da igreja, dentro do bairro. O pessimista, ele precisa compreender, crente, precisa compreender mais o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Agora, quem é de Deus realmente vai fazer o que fez Moisés aqui, o que fez Arão, que provavelmente Caleb fez, Josué fez, porque a partir do verso de número 5, depois que o povo fala isso e quer outro líder, Moisés então e Arão caíram sobre os seus rostos perante todos os ajuntamentos dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Olha, um sinal de miséria. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Pensa positivo, confia no Senhor que Ele dará. Nós não podemos pensar assim: Deus já me deu, Deus está me dando. Não, Deus dará. Talvez muitos falam aí na expressão popular: isso está do jeito, Deus dará. Mas quando nós lemos o versículo, ele é justamente na dependência de Deus, porque Ele vai fazer acontecer, Ele vai entregar. Se Deus mandou, é porque Ele vai entregar. Se Deus te revelou, meu irmão, se a Escritura te revelou, se algo te tocou sobrenatural, é porque vai acontecer. Deus vai cumprir. Deus tem promessas para cada um de nós. Com certeza você crê nisso. Em nome de Jesus, porque eu creio. E não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Olha, Josué, Caleb, aqueles que rasgaram, foram orar, se prostrar, mostrar a humildade ao Senhor, está dizendo: Deus vai fazer alguma coisa com esse povo a nosso favor, vai retirar a força deles se for o caso, alguma coisa vai acontecer. Mas o pessimista, por insistir tanto e contaminar, como um vírus que estamos vendo hoje, há tantos naquela congregação, a maioria podemos dizer, com certeza, acaba o povo querendo apedrejar Moisés, Arão, Caleb, Josué, quem estivesse com eles ali naquele momento. E isso tem consequência, porque Deus não gosta desse pensamento pessimista com relação a ele e à obra dele. No verso 11, diz assim o Senhor a Moisés, capítulo 14, verso 11: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Uma pergunta para nós, da mesma forma, da mesma monta. Até quando Deus nos suporta? Se nós não manifestarmos a crença nele, acreditar nele. É uma pergunta para a reflexão de cada um de nós. No verso 16, ainda do capítulo 14, fala assim: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Deus, como consequência dessa negação de tomar a terra prometida, fez eles andarem por quase 40 anos no deserto, aonde a geração de 20 anos para cima que ali estava iria padecer e morrer, excetuando Josué e Caleb. Toda uma geração, com 40 anos, podemos assim pensar, acabou morrendo pelo deserto,
em quase 40 anos. Uma nova geração recebe a lei em Deuteronômio para confirmar a lei antiga dos antepassados, para que eles pudessem entender como viver em sociedade e viver para com Deus na terra prometida, a terra de Canaã, que só entrariam com Josué depois de 40 anos no deserto. Pessimista nos traz transtorno, perda de tempo. A distância para a terra prometida, dali onde eles estavam no deserto, 240 quilômetros. Eles poderiam fazer, esse povo todo poderia fazer com rebanho, crianças, velhos, todos a pé, eles poderiam fazer em menos de 30 dias. Porque na história tem registro de exércitos que fizeram isso com menos de 30 dias. Uma caravana andava 35 quilômetros por dia. Em cerca de 7 ou 8 dias, cobriria essa distância. Mas o povo levou 40 anos naquele deserto como consequência. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, é consequência de nós não crermos ou não obedecermos, ou fruto e consequência do pecado na nossa vida. E nós chegamos à igreja e falamos, é o meu deserto, é meu isso, mas se você for analisar, pode ser algo que você fez no passado que lhe trouxe a tribulação do presente. E aí você vai dizer que é um deserto. Mas mesmo, e ainda que seja assim, não se esqueça que esse Deus te guarda. Deus é lei, mas Deus também é amor. Deus também, ele te dá a lei, mas ele te dá ele cobra a lei, mas te dá a condição de cumprir, porque ele é modelo. Jesus Cristo é modelo para nós. Os apóstolos foram modelos para nós também, de vida, de ética, de moral, de palavra, de escritura. Então nós temos condições. Agora, o nosso Deus é um Deus justo e verdadeiro. Com os pessimistas, deserto. Tá certo que os otimistas estavam juntos, mas não padeceram. Não morreram. E Deus avisa antes disso. Ainda no capítulo 14, estamos terminando no verso 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Deus está falando, olha, aquele que foi otimista comigo, eu vou fazer entrar a terra. A Caleb, ele está dizendo aqui, Josué também aconteceu isso. Vão fazer entrar, vão tomar posse, e a sua descendência. Vivemos num mundinho tão pequeno que às vezes não cremos no poder de Deus. Não cremos no agir do Senhor. E às vezes dentro dessa embalagem do mundinho que nós temos talvez em nossa cabeça, nós pensamos que nada pode ser mudado, nada pode acontecer. E que a vida é só o dia de hoje, o dia de amanhã, a minha existência. E esquecemos que nós temos filhos. E os filhos são bênção para nós, já diz o salmista, mas também é herança de Deus. Vamos prestar contas deles. Precisamos deixar uma terra melhor para eles. Precisamos deixar o fundamento de Deus para eles. Precisamos pensar não só no aqui e agora que estamos passando, mas sermos otimistas e saber aquilo que é promessa para nós. Nós vamos tomar posse porque o Senhor vai dar. E a nossa descendência vai aproveitar também. Pense maior. Pense grande, meu irmão. Não pense somente como os pessimistas pensavam. Pense que esse Deus te compreende, sabe as tuas mazelas, as minhas mazelas, as nossas limitações. Que Deus já tem um plano traçado para todos nós. Que Deus, por nos conhecer, saber a nossa estrutura, Ele nos acompanha. Ele envia anjos, Ele dá ordem nos céus. Ele trabalha com a revelação, trabalha com a palavra de Deus.
aos dons do Espírito Santo na igreja. Nós sabemos disso. Deus, Ele quer se cercar de otimistas. Os otimistas fazem a obra, os pessimistas atrasam a obra. Aqui nesse caso, os pessimistas foram a maior parte e os otimistas a menor parte. Mas o maior problema, o maior julgamento, o maior pesar ficou para aquele grupo maior pessimista. Para os otimistas, não. Foi bênção de uma terra, inclusive para a sua descendência. Meu irmão, minha irmã, encerrando, no que você pensar, hoje é sexta-feira, no que você pensar, dia de campanha, pense sempre que Deus está lutando com você. Não brigando com você, mas lutando por você. Que as portas vão se abrir, que as pedras de tropeço vão sair em algum momento. Você talvez não saia ileso disso, mas você vai sair melhor. Você pode participar como um soldado de uma guerra, como foi a Segunda Guerra, por 4, 5 anos, e talvez voltar mancando, mas você voltou vivo e abençoado e cumpriu o que te mandaram. Esse é o nosso Deus. É o Deus de bênção. É o Deus que vive conosco, um Deus que nos abençoe. Quero orar por você, aproveitando que é sexta-feira. Coloque aí em algum momento a sua vida perante o Senhor, suas necessidades, sua gratidão. Pede perdão pelos seus erros, pelos pecados. Pede para Deus, Deus, eu quero ser mais otimista. Eu não estou vendo a luz no final do túnel, eu não estou vendo uma melhora de vida, eu não estou vendo melhora na minha família, eu não estou vendo melhora em lugar nenhum, parece que até a política está piorando. Seja otimista. De pessimista, a terra está cheia. Os otimistas são os de Deus que vão subir aos céus. Os otimistas são aqueles que estão com Deus, creem nele e para crer nele santificam a vida para poderem subir com o Senhor. Quando Jesus voltar à sua igreja, que é chamada de triunfante, porque a igreja triunfante é a igreja dos otimistas. Os pessimistas, eles vão desgarrando da igreja, eles vão esmaecendo, eles vão embaçando, eles vão se desligando, vão pendendo para outros pensamentos, outras doutrinas e até mesmo para o pecado. E quando não, precisam de um resgate, porque senão pessimista fica e otimista do Senhor sobe. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos em nome do Senhor Jesus por esse momento de reflexão, num texto conhecido, Senhor meu Deus, aonde nós encontramos tantas coisas, mas encontramos otimistas e pessimistas. Talvez em algum momento da nossa vida, de tanta necessidade, de tanta oração, de tanto pedido, Senhor, a gente se sente fraco, se sente oprimido, até mesmo depressivo, Senhor, meu Deus. Talvez não seja nem falta de crença, Pai, falta de acreditar em Ti, mas talvez uma fraqueza humana, Senhor, meu Deus, e nos tornamos pessimistas. Parece que nada vai melhorar, nada vai funcionar. Parece que nada cresce, que nada desenvolve. Parece que a minha casa, a sua casa, continua a mesma coisa. Mas creia no Senhor que Ele fará diferença. O tempo passa, parece que é uma repetição de coisas na nossa vida, mas Deus está trabalhando. Há um futuro melhor para nós. Por isso nós oramos e pedimos, Senhor, meu Deus, abre porta de emprego. Sabemos que agora já não é mais crise, agora já é muito mais do que crise, é mundial. Mas nós cremos, Senhor, para manter os nossos empregos e para que haja novas portas de emprego em breve. Ou serviços, Senhor, para que possamos fazer e alimentarmos a nossa casa, a nossa família. Pai, abençoe cada família, Senhor, meu Pai, que todos sejam otimistas e que cada um levante, se houver algum pessimista em casa, dê a mão a ele, levante, faça ele enxergar a janela do Evangelho, as promessas do Senhor, o agir dele em toda a história e nos dias de hoje. Senhor, meu Deus, nós precisamos de cura. Tantos estão padecendo com
com essa doença, Senhor, um vírus maligno, Senhor, meu Pai. Te pedimos que nos livre disso, Senhor, meu Deus. Não somos melhores do que ninguém, mas te pedimos, Senhor, nos livra, porque nós te servimos, Senhor, meu Pai. E ainda que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor nos traga a restauração da saúde. Tira aquele que está enfermo da cama, Senhor, os nossos irmãos de idade, que eles possam gozar de boa saúde, Senhor, meu Pai, as nossas crianças, os nossos jovens, os adolescentes, os nossos familiares, a nossa casa, Pai. Abençoe por completo, abençoe o local que vivemos, Senhor, o nosso terreno, a nossa casa, o nosso apartamento, a habitação, a nossa quadra, o nosso bairro. Abençoe, Senhor, meu Pai, abençoe essas autoridades que têm que tomar decisões difíceis no momento desse, que já está se escolhendo quem morre e quem não morre, quem é atendido e quem não é atendido dentro de um hospital. Senhor, meu Deus, o Senhor é o único que atende a todos que clamaram o teu nome, clamaram o nome do teu Filho. Pai, nós te clamamos, Senhor, neste momento, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, por Jesus, que é o dono, chefe da igreja, Senhor, meu Pai, nos abençoe, nos livre de todo mal, que o Senhor possa ouvir o pedido, o desejo, a necessidade de cada um que te coloca em oração, Senhor, meu Pai, e abençoe a cada um, sem exceção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos possam ficar com essa palavra. Volta lá na Bíblia, dá uma lida. Tantas coisas você vai receber do Senhor ainda esta noite. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.